Enquanto você não descobrir o seu propósito, a sua vida não vai mudar. Se eu te perguntar, quem é você? Você consegue me responder com clareza, de forma rápida, quem é você? Escreva nos comentários aí, quem é você? Mas quando eu falo quem é você, eu não estou falando qual profissão você tem, que a gente tende a responder quando nos pergunta quem é, quem somos, quem é você? A gente responde, eu sou carpinteiro, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu tenho 2 filhos, eu sou casado, eu sou solteiro. Mas o que o Senhor está te perguntando hoje é, quem é você? Qual é a sua identidade? Porque enquanto você não descobrir a sua identidade, você não vai conseguir ter clareza no seu propósito. Se você não sabe nem quem é você, como você vai saber qual é o seu propósito na Terra? Entenda uma vez por todas, entenda, olha que o Espírito Santo está falando com você aqui agora. Entenda de uma vez por todas, Deus não te chamou para sobrevivência. O Senhor não te deu um espírito de sobrevivência. Você não está aqui nessa terra para sobreviver. Você não veio aqui para sobreviver. Você tem um propósito, você tem um chamado. Porém, o que o inimigo tem feito nessa geração é destruir as identidades para que você não saiba quem você é, você não saiba para que você está aqui nessa terra e você não consiga cumprir o teu propósito. E aí, qual é a sua identidade? Conseguiu já responder para mim nos comentários aí? Conseguiu? Não conseguiu? Olá, eu sou Leandro Nascimento, autor aqui do canal De Volta ao Caminho, e a minha missão, o Senhor me deu uma missão. A minha missão é despertar pessoas que se perderam no caminho, que perderam os seus propósitos, a restaurarem novamente esse propósito em Deus, transformando as suas vidas para a direção do propósito que Ele chamou e equilibrando novamente o corpo, alma, espírito e vida financeira, para que você possa cumprir nessa terra tudo aquilo que os céus reservou para você. Tudo aquilo que os céus reservou para você. Os céus reservou para você. Lá em Salmo, o Senhor vai falar com Davi assim, que desde o ventre da mãe dele, o Senhor já tinha escolhido ele e já tinha escrito num livro todos os dias, enquanto nenhum dia ainda tinha sido formado na vida de Davi. E na minha vida foi assim também. O Senhor, já desde o ventre, antes que meu pai pensou em me conceber, minha mãe pensou em conceber, o Senhor já tinha escrito num livro toda a minha história. E na sua vida também. Antes que você era um embrião igual o Davi falou lá, o Senhor já tinha te escolhido, tinha te chamado e tinha escrito num livro. Todos os dias da sua vida está escrito. Porém, o que aconteceu contigo foi que nesse caminho você perdeu a sua identidade e por ter perdido a sua identidade, você não consegue cumprir o seu propósito. Por isso a sua vida está parada, estagnada. Então, se você passa por isso, vida travada, propósito travado, perdido no caminho, não sabe qual é a sua identidade, você vai vir comigo, você vai assistir esse vídeo até o final. Você vai assistir esse vídeo até o final, porque hoje Deus vai ativar o seu propósito e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Talvez esse vai ser o vídeo mais importante que você vai assistir na sua vida, antes de Deus ativar a sua identidade e colocar clareza no seu propósito e fazer a virada de chave na sua vida. Você vai vir comigo até o final. Já verifique se você está inscrito. Percebi que muitas pessoas estão assistindo os vídeos do canal, mas não estão se inscrevendo. Então verifique se você está inscrito agora. Se não tiver, se inscreve. Ative o sino para você receber os próximos vídeos, para você receber os próximos vídeos, que aqui nós estamos vivendo uma jornada. Já curte esse conteúdo. Me ajuda, pessoal, a levar essa missão. Vocês que são cristãos, salvos em Cristo Jesus, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor me deu uma missão de resgatar. Quando eu criei esse canal, o Senhor falou comigo, Leandro, tem muitas pessoas que estão perdidas no caminho, que estão perdidas no seu propósito. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão louvando, que estão participando de ceia, porém perderam no caminho, porém enterraram seus talentos, fizeram como o jovem do talento ali, que tinha um e enterrou. E estão com seus talentos enterrados. Então eu quero que você, Leandro, abra esse canal e transborde na vida dessas pessoas tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, toda a clareza que o Senhor te fez passar em vários momentos de aprender. Todos os desbloqueios que você viveu, agora você vai desbloquear outras pessoas que estão perdidas no caminho. Vem comigo nessa missão. Seja um missionário junto comigo. Para você é fácil. O que você vai fazer? Você só vai curtir, você só vai comentar. Você só vai hypar esse vídeo e você vai enviar para outras pessoas que precisam também ser transformadas. Essa é a sua missão e você vai receber um galardão por isso. Porque assim como o Senhor me chamou para fazer essa obra, o Senhor está chamando você também. Então me ajuda, curte. Para você não vai custar nada, mas para mim
vai me dar condições de outras pessoas receberem essa mensagem, porque o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando quando você curte, que você está interagindo, que é interessante, você está comentando, que você está compartilhando com outras pessoas esse conteúdo, e ele vai entender que é um bom conteúdo e ele vai fazer chegar para mais pessoas, e mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, serão alcançadas pela voz do Senhor e terá a sua identidade mudada. Então eu quero falar sobre identidade. O Espírito Santo falou para mim, Leandro, fala sobre identidade. Muitas pessoas perderam a sua identidade e não sabem quem elas são e estão achando que elas nasceram simplesmente para comer, para beber, estão como aquele povo na época do Noé, comia, bebia e dava-se em casamento. E não é para isso que Deus te chamou. Então eu quero usar como base aqui a palavra para que você entenda a sua primeira real identidade. Foram agregadas mais coisas na sua identidade, mas a sua primeira identidade vai se encontrar em Gênesis. Eu quero ler aqui com você aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26, começa no 26, ó. Começa no 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvores que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva lhe será por mantimento. E assim foi. E Deus viu que tudo que tinha feito era bom. Então aqui começa a sua real identidade. Aqui começa a sua real identidade. O Senhor te fez imagem e semelhança. Deus te fez para governar, para dominar, para multiplicar, para frutificar. Essa é a minha verdadeira identidade, essa é a sua verdadeira identidade. Percebe que quando Deus vai criar e vai fazer o homem, é diferente. No hebraico, o verbo criar, o verbo bará, criar, e o verbo asa, façamos, é diferente. Então, quando Deus vai fazer algo, o verbo asa fala daquilo de uma matéria-prima que já existe. Tudo que Deus vai criando de uma matéria-prima que existe. Percebe que até o barro, né? Quando Deus faz o homem do barro, verbo asa, criou do barro, uma matéria-prima que já existia. Agora, quando Deus vai fazer o homem, quando Deus vai criar o homem, imagem e semelhança, Deus vai usar o verbo bará, Deus vai usar criar do invisível. Então vai juntar o Pai, vai juntar o Filho, vai juntar o Espírito e cria-se o homem na sua essência, na imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor pega a identidade de imagem e semelhança e une com aquele barro que ele fez, e o homem se torna um ser vivente. Então qual é a sua real identidade? Você nasceu imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado dentro de Deus. Você praticamente é o sopro de Deus aqui na terra. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é lindo. Você tem noção do que é ser o sopro de Deus aqui na terra? Você é o sopro de Deus aqui na terra. É por isso que Satanás odeia o ser humano. Satanás não te odeia porque você é crente. Às vezes você acha assim: Satanás me odeia porque eu sou crente. Não, Satanás não te odeia porque você é crente. Satanás te odeia porque você é um ser humano. Você é melhor do que ele. Você é feito da essência espiritual. Ele é só espírito. Você é feito da essência espiritual, mas Deus te deu também um corpo de terra. E você é o único ser criado por Deus que tem acesso a essa terra e que pode dominar essa terra. Os anjos não têm acesso a essa terra. Satanás não tem acesso a essa terra. Eles não têm como viver nessa terra porque eles não têm um corpo físico, eles não são matéria, eles são espirituais. Nós somos os únicos seres que nós podemos viver nessa terra. Nós dominamos essa terra é nossa. O Senhor nos deu para nós. E um dia nós vamos viver a eternidade. Nós somos os únicos seres criados que podemos viver nessa terra e podemos viver a eternidade. Então entenda a sua real identidade. Então a partir de hoje, quando te perguntarem quem é você, você não vai mais responder que você é médico, que você é engenheiro, que você é carpinteiro. Não. A partir de hoje você vai declarar: quem é você? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança do Criador. Nascido para governar, nascido para dominar, nascido para frutificar, para multiplicar. Então Deus te deu governo. Você nasceu para governar. O problema que aconteceu
foi que você perdeu esse governo. Essa é a função do inimigo nessa terra: destruir a nossa identidade, bloquear a nossa identidade, para que a gente não consiga entender para que a gente nasceu aqui. E com uma vez a sua identidade bloqueada, você não vai cumprir o seu propósito. Porque uma vez que você para de entender que você nasceu para governar, você começa a ser governado. E aí o inimigo entra na sua vida e começa a paralisar a sua vida. E aí você perdeu o governo na sua saúde, você está sem saúde física. Você perdeu o governo nas suas finanças. Olha a sua vida aí cheia de dívida, porque você perdeu o governo nas suas finanças. Você perdeu o governo muitas vezes no seu casamento. Quantos lares estão por um fio? Quantos lares estão por um fio porque perdeu o governo no casamento? Você perdeu o governo na sua história. Você enterrou os seus propósitos e projetos que o Senhor fez para você porque você perdeu o governo. Mas Deus está te chamando novamente para você restaurar esse governo na sua vida. Deus te criou para governar. Entenda, você não nasceu para poder sobreviver. Deus não te deu um espírito de sobrevivência, Deus te deu um espírito de governo. Entenda isso uma vez por todas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te trouxe você nesse vídeo aqui para governar. Já declara nos comentários aí, ó, eu nasci para governar. Eu nasci para governar. Declara aí, declara nos comentários aí. Escreva pro seu cérebro fixar isso. Eu nasci para governar, eu nasci para governar. Você nasceu para governar. Você não nasceu para sobreviver, você não tá aqui apenas para dormir, para trabalhar, para poder comer. Você não está aqui só para isso. Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito. Só que a primeira coisa é descobrir sua identidade. Então hoje você entendeu que você é imagem e semelhança do Criador. Tem mais coisa, Leandro? Você falou que tinha mais coisas que foram agregadas. Tem sim. Imagem e semelhança é a primeira parte da sua identidade. Só que nós vamos ver, segundo a Bíblia Sagrada, conforme nós vamos lendo, nós vamos ver várias passagens que foram adquiridas, outras coisas da nossa identidade. A Bíblia vai falar que nós somos o quê? Povo adquirido, geração eleita, que nós somos salvos, que nós somos eleitos, que nós somos noiva do Cordeiro, menina dos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer também que quando a gente nasce em Cristo, primeiro a gente é criatura, imagem e semelhança. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, a Bíblia fala que a gente deixa de ser apenas uma criatura e passa a se tornar filho. E uma vez que nós somos filho, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Entenda, você é herdeiro e co-herdeiro. E se você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, se você tem um Deus que é dono de tudo, se você tem um Deus que vive dentro de você porque você é o sopro de Deus na terra, se você é o sopro de Deus nessa terra, meu irmão, você é cordeiro com Cristo. Então você não pode aceitar perder o governo nessa terra. Você não pode aceitar uma vida de miséria, uma vida de escassez, porque Deus te chamou para governar. Então a partir de hoje, declara nos comentários: eu vou governar a minha vida. A partir de hoje eu vou governar a minha história. Nunca mais a minha história será governada por Satanás, por outras circunstâncias. Eu tomo o governo da minha vida agora. Declara nos comentários aí: eu tomo o governo da minha vida agora. Você nasceu para triunfar. Você é imagem e semelhança do Criador. Então quem é você? Quem é você? Aqui eu quero indicar para vocês um filme, Mais Que Vencedores. Assista esse filme, Mais Que Vencedores. Esse filme é maravilhoso. É um filme de uma menina que corre, ela tem problema de asma. E nesse filme tem um determinado momento que é feita essa pergunta: quem é você? E aí, para quem é feita essa pergunta, ele vai respondendo várias coisas. Eu sou isso, sou treinador, sou mais aquilo, sou mais aquilo, sou mais aquilo. E ele em nenhum momento cita que ele é imagem e semelhança, ele cita Deus. Lá no final, depois que ele falou tudo, ele vai e fala assim: eu também sou um cristão. Percebe que a identidade, a real identidade dele em Deus, a quem ele era no Senhor, estava em último lugar. O filme é maravilhoso, assista esse filme, Mais Que Vencedores. Mais Que Vencedores. Se você não assistiu, quem assistiu sabe como é que é maravilhoso. E quem não assistiu, assista Mais Que Vencedores. Procura aí que você vai ver. É um filme gospel, é um filme que o Senhor vai falar muito ao teu coração e vai implementar mais ainda essa real identidade. Então fez sentido para você até agora? Mais uma vez eu te peço, pessoal, curta esse conteúdo, leve essa missão. Outras pessoas precisam entender a sua identidade. Outras pessoas precisam compreender para que o Senhor chamou elas. Muitas pessoas estão perdidas, não sabem quem elas são no Senhor. Por isso anda nessa vida com medo de tudo. Por isso que tem medo de tudo, porque não sabe quem elas são, perder a sua identidade. Você não precisa temer ninguém quando você entende que você é imagem e semelhança do Senhor, que você é o sopro de Deus na terra, que Deus está dentro de você. Você vai passar a olhar todo ser humano de igual para igual. Você nunca mais vai se curvar para ninguém.
não importa o cargo que ele seja, não importa a condição social, você não vai se curvar mais para ninguém, porque você vai entender, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu nasci para governar, eu sou o sopro de Deus nessa terra. Eu sou uma das criaturas mais lindas e mais belas que ele criou. Eu sou o único ser que ele criou, que pode viver nessa terra e que vai viver nos céus. Nem anjos não podem isso. Demônios não podem isso. Você pode isso porque o Senhor te criou. Te criou imagem e semelhança. Isso é lindo. Imagem e semelhança. Declara nos comentários, eu fui criado imagem e semelhança. Seja grato ao Senhor, porque você foi criado imagem e semelhança. Entendeu a sua verdadeira identidade? Então agora você sabe a sua identidade. A partir de hoje, se te perguntarem quem é você, imagem e semelhança do Criador, nascido para governar, para multiplicar, para frutificar, para dominar sobre essa terra. Eu nasci para dominar sobre as minhas finanças, eu vou dominar, eu declaro, você tem que começar a declarar, eu domino sobre as minhas finanças, eu domino sobre a minha mente, eu domino sobre o meu corpo físico, eu domino sobre a minha saúde, sobre o meu sono, sobre todas as áreas da sua vida. Começa a declarar, começa a pegar novamente esse governo, toma esse governo novamente na sua vida, toma esse governo. Quando você ativa a sua identidade, agora você vai buscar o seu propósito, você vai clarificar o seu propósito, ninguém mais vai parar você na sua vida, ninguém mais, porque a mão do Senhor te alcançou, a verdadeira identidade do Senhor te ativou hoje. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se essa mensagem falou com você, esse é o momento que eu quero que você verifique a sua inscrição. Se você não tiver se inscrito, se inscreva, ative o sino de notificação, vem comigo nessa missão, curta esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que precisam ativar a sua identidade, hype esse conteúdo, mostra para o algoritmo que esse conteúdo falou contigo e leva para essa mensagem para outras pessoas. Eu quero indicar para você um outro vídeo, eu vou deixar no final aqui, um outro vídeo que o Senhor vai continuar falando na sua vida, que você vai continuar nessa jornada aí, de voltar para o caminho, restaurar a sua vida espiritual, restaurar a sua identidade e encontrar o seu propósito no Senhor. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui, que o Senhor continua ajudando a sua vida, ativando a sua identidade, clarificando o seu propósito e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E não se esqueça, você é lavado, redimido, transformado, imagem e semelhança do Criador, nascido para governar. Então vá governar todas as áreas da sua vida, porque Deus te chamou para governar.